Bora começar mais um vídeo aqui. Eita, menino, hoje vamos falar sobre mentalidade e espiritualidade. Bora lá? Meu querido e amado Espírito Santo, seja livre a ministrar os nossos corações, a trazer-nos entendimento, para libertarmos de feridas emocionais aonde o maligno tem se aproveitado e dessas feridas emocionais na alma dos cristãos, dos filhos amados do Deus vivo, para trazer culpa, desânimo, depressão, ansiedade, medos, fraqueza, fracassos e tantas outras coisas, Senhor. Seja livre, Espírito Santo, para falar aos corações de cada um, no nome de Jesus Cristo. Amém. Aqui hoje eu quero trazer falar um pouco sobre o orgulho, falta de perdão. Então, é isso. Dá uma pausa aqui. Então, vamos ler a palavra do Senhor. Vamos pegar um versículo aqui como base para entrarmos nesse assunto de feridas emocionais. Vamos ver o que o Espírito Santo traz aqui. Gente, eu não ia gravar esse vídeo. Eu fui tocada aqui exatamente nesse momento. Tô aqui, ó. olheira nos olhos, né? Mas é isso aí, né? Aqui nada é sobre mim, então não olhar aqui os meus defeitos, né? Só deixa ser tocado pelo Espírito Santo, porque ele é maravilhoso. E ele traz a nós o discernimento, sabe? De nos curarmos, Ele é quem nos traz cura, libertação, transformação de vida. Ele é o nosso psicólogo, ele é o nosso médico, ele é o nosso conselheiro, ele é o nosso consolador, ele é o nosso Deus, nosso amado Espírito Santo. Porque ele é quem está aqui na terra conosco, né? E nos dando direção todos os dias, renovando as nossas forças, cuidando de nós todos os dias da nossa vida, até Jesus voltar, não é isso? Porque Jesus foi para junto do Pai, né? Jesus veio para nos ligarmos novamente ao Pai, né? Ao Criador. E voltou para junto do Pai, porque ele diz, é preciso que eu vá para que venha o Espírito Santo. Então, quem está aqui hoje com a gente é o Espírito Santo, o precioso Espírito Santo, nosso amado, aquele que não tenho nem palavras para falar, mas vamos prosseguir aqui. Vamos para Salmos 147, versículo 3. Com base nesse versículo, vamos dar seguimento. Fala assim: só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas.
Quem são esses de coração quebrantados? Coração quebrantados são os que se disponibilizam a abrir os seus corações para deixar o Espírito Santo fazer o seu mover, a cura, a libertação. E quem são esses que ele cuida das suas feridas? Somos nós. Ele está falando aqui de feridas na alma, feridas na alma. Nós somos, gente, corpo, nós somos um ser triuno, nós não somos apenas um corpo e um espírito, não, nós somos espírito, alma e corpo. E o nosso espírito, ele é leve, ele é quem faz conexão, né, com o Espírito Santo, porque a palavra já diz que o Espírito Santo testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Está escrito em Romanos. Então, gente, essa ferida que aqui está falando em Salmo 147, versículo 3, que eu vou repetir novamente, só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Primeiro, para Ele cuidar das suas feridas, você precisa quebrantar o seu coração. Quebrantar o seu coração. Você viver na dependência do Senhor. Você abrir o seu coração para que o Espírito Santo traga cura dessas feridas, feridas emocionais, feridas essas que têm trazido ansiedade, medos, pânicos, feridas essas que têm, gente, alimentado, que são alimentos de demônios. Feridas emocionais são alimentos de demônios. Eu não acredito. Você pode até falar isso. Você acreditando ou não, esse conhecimento chegou a mim. E eu estou passando aqui para você. São alimentos de demônios. Eles se alimentam de feridas emocionais. Feridas emocionais. Feridas emocionais essas que você pode ser por uma falta de perdão. Alguém que você não está conseguindo perdoar. Pois é alimento para as trevas. O perdão não serve para outra pessoa. Serve para você. Para você. O Pai fala assim, né? Jesus fala que a gente deve perdoar para que sejamos perdoados. Então, se a gente não perdoa, eita, travou aqui o negócio. Se a gente não perdoa, como seremos perdoados? Não é isso? O orgulho é outra ferida que está dominando geral a humanidade. Principalmente, gente, os filhos do Senhor. Você pode até dizer, eu não tenho orgulho, eu sou filha do Deus vivo. Gente, você pode ter muitos anos de evangelho. Quebranta o seu coraçãozinho. Quebranta o seu coraçãozinho
E deixa o Espírito Santo cuidar dessas feridas. Feridas essas que são, na maioria das vezes, inconscientes. São inconscientes. Você não tem consciência delas. Mas no momento que você pede ajuda do Espírito Santo, é como uma cebola que você vai descascando. Você vai encontrando coisa. Deixa o Espírito Santo entrar e curar essas feridas, sarar essas feridas. Porque tudo aquilo que vem ao nosso corpo, às vezes a maioria das doenças, não todas, né? Mas a maioria das doenças são psicossomatizadas. Fibromialgia, muitos problemas de tireoide, problema de Hashimoto, né? Muitos problemas que a medicina não explica a raiz e sim somente passa remédios para combater sintomas. São feridas emocionais. Eu precisamos dar luz para isso, porque se nós não trouxermos luz às nossas vidas, vai continuar na escuridão. Então temos que agir, temos que perseverar, e temos que deixar o mover do Espírito Santo, precioso Espírito Santo. Gente, nós somos espírito, alma e corpo. A alma é que faz a conexão com o nosso espírito e com o nosso corpo. Então a alma sarada, curada, restaurada, transformada, vai ter um espírito, uma espiritualidade bem elevada, com conexão ao Pai, uma intimidade tremenda com o Espírito Santo, que é onde vem a palavra do Senhor: nem olhos viu, nem ouvidos ouviu o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Sara a tua alma e tu vai ver, né? E a alma é a conexão do corpo. Então, sara a alma, automaticamente você vai curar o seu corpo. Isso aí, você pode pensar que é bobagem o que eu estou falando aqui, mas não é. Eu vou usar uma analogia agora. O espírito é o piloto do carro. A sua alma é o combustível do carro. E o corpo é o próprio carro. É o meio, é o veículo que você tem para se locomover nesse mundo. Você é um ser espiritual, eu sou um ser espiritual. Porque o Senhor nos fez do pó da terra e soprou em nós o fôlego de vida. O que é o fôlego de vida? O Espírito. Entendeu? Então, agora me fala. Se você tem o piloto, o combustível, mas o carro está com defeito, está quebrado, você vai andar? Vai resolver alguma coisa? Óbvio que não. Tudo isso é um conjunto e precisa dos três equilibrados.
corpo, alma e espírito. Muita gente está com o seu carro, analogia, entendeu? Corpo doente, porque a sua alma está gritando, precisando de ajuda. E muitos não falam de alma. As igrejas, gente, era para falar muito de alma. Era para falar muito que nós somos um ser triuno, igual o Criador. O Criador é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos espírito, alma e corpo. Muita gente perde a sua identidade em Cristo Jesus devido às feridas, tantas feridas emocionais, tanta desconexão com o Criador, com Jesus, com o Espírito Santo. As igrejas, gente, necessita falar mais desse ser precioso que é o Espírito Santo. O Espírito Santo. Sabe? Eu só tive entendimento mesmo e criei intimidade com o Espírito Santo de alguns anos para cá. E eu venho elevando o meu nível de espiritualidade, aos pouquinhos, porque é processual. E isso você também pode fazer. Nós podemos fazer no nosso secreto. Mesmo que você frequente uma igreja que não fale muito da sua intimidade com o Espírito Santo. Fale mais de Deus Pai, de Jesus. Mas preste atenção, quem está aqui na terra é o Espírito Santo. Ele fala na sua intuição, ele te dá direção, ele te faz você colocar a mão em algo que você vai prosperar. Ele, quando você estiver fazendo algo que está desagradando ele, ele te disciplina na mente. Ele te confronta. Quem faz isso? O Espírito Santo, gente. O Espírito Santo. Eu vou indicar um livro para quem quiser ler, para criar mais intimidade com o Espírito Santo. Esse livro é precioso. É uma história linda, linda, linda de Benihim. Benihim. É Bom Dia, Espírito Santo. Escrito por Benihim. Eu tenho ele em PDF. E estou lendo ele. Gente, é tremendo. A intimidade que esse homem criou com o Espírito Santo. Esse conhecimento chegando nas suas mãos, você aplicando o que ele fala, você também vai elevando assim a sua intimidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é um ser precioso. Você não vê, mas ele é um ser, ele tem sentimentos. A palavra do Senhor diz: não entristeçam o Espírito Santo. Paulo fala para nós não entristecermos
o Espírito Santo. Então, para entristecer o Espírito Santo, gente, ele tem emoções. Ele se entristece com você, comigo. Ele está sempre com você. Você aí que aceitou Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Ele veio, o Espírito Santo, morar dentro de você. A palavra diz que ele é o selo da promessa. Em Efésios fala que ele é o selo da promessa. Por ele nós fomos selados. Que precioso. Então devemos sim criar intimidade com o Espírito Santo. Devemos sim elevar o nosso nível de espiritualidade. Não estou falando de religiosidade aqui. Eu estou falando de espiritualidade, de vida com esse ser precioso. Com esse ser, meu Deus, maravilhoso. Aqui neste momento eu estou sentindo a presença dele. Eu estou sentada aqui na mesa e eu sinto a presença dele. Sabe, gente? Eu estou gripada, né? Por isso que eu estou assim. E eu não ia gravar esse vídeo. E eu vim do banho. E eu sentei aqui na mesa e ele me elevou a gravar esse vídeo. Então receba de todo o coração, porque aqui não sou eu. Eu sou apenas um instrumento. Quando você deixa esse ser precioso te usar, é poderoso. É poderoso. E cada um de nós podemos viver isso. Então, é como a palavra diz, só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Então, essas feridas que Ele está falando não é ferida carnal, é feridas na alma, feridas inconscientes que te impede de viver uma vida com a conexão extraordinária com Ele, de ter uma vida, sabe, saudável, um corpo curado, um corpo saudável. É essas feridas na alma que levam muitas pessoas a ficarem deitado numa cama. Muita gente pode pensar que é preguiça, mas não é. São feridas. Agora o pior, gente, que essas feridas são alimento para demônios. Eles se alimentam de ressentimento, falta de perdão, orgulho, tristeza, ódio. Você pode dizer, mas um cristão, filho do Deus vivo, tem isso? Tem, muitos têm. Pode não aceitar viver esse processo de cura na alma. O seu espírito, quando você aceitou Jesus, você já recebeu a salvação. Mas para você obter cura e libertação, viver a prosperidade e a abundância, que muitos podem até pensar que Jesus fala lá em João 10:10, e diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Muitos pensam que não é nessa vida aqui, mas eu creio que é. Todo aquele que entrar no processo, quebrantando seu coração, se disponibilizando a ser moldado, a ser um vasinho, sabe? É aquele vaso que Jesus fala
que o oleiro, o vaso se quebrou e o oleiro foi lá e refez, Deus fala que fará isso com Israel. Quem é Israel? Eu, você, nós que temos Cristo Jesus. E nós somos imagem e semelhança do Criador. E às vezes a gente presencia, sabe? Falas de cristãos que você identifica que ali tem uma fratura emocional e grande. Você percebe. Fala de uma pessoa com tristeza, com ressentimento. Aí você pode vir o julgamento e falar assim, julgando, né? Falar assim, mas essa pessoa não é cristão? Não aceitou Jesus? Essa pessoa aceitou Jesus, está salva. Mas a alma, as emoções, essa pessoa para viver uma prosperidade, abundância, uma vida de renovo, tem que passar pelo processo da cura, de mexer naquilo que muitas vezes dói. É um processo árduo que dói. Nem todos querem viver esse processo, mas eu estou aqui para falar para você, viva esse processo. Se você tem que perdoar alguém, perdoe. Vá para a oração, fale o nome dessa pessoa, perdoe. Se for necessário, ligue para essa pessoa, vá ao encontro dessa pessoa. Isso já aconteceu comigo. Eu fui ao encontro dessa pessoa, isso foi libertador para mim. Isso libertou as minhas emoções. Que eu não vou entrar em detalhe aqui, né? Vida pessoal de cada um. Mas é isso. Entra no processo. Se tem alguém para perdoar, perdoe. Faça o que for necessário. Perdoe para ser perdoado. Sua salvação está em jogo também. Não só é aceitar Jesus e dizer tá tudo certo, agora eu tenho o reino com certeza, eu tenho a salvação. Não, você precisa viver os princípios do Senhor. Você precisa viver os princípios do Senhor, viver na dependência do Senhor. Você precisa viver o que está escrito aqui. E muitas das vezes não é fácil. Mas é você viver Cristo, né? Isso é viver Cristo. É matar o seu eu. Pois é. A sua verdadeira essência não é o seu corpo bonito, seu rostinho lindo, seu narizinho empinado, seus olhos azuis, sobrancelha linda, cabelos. Não é isso. Sua verdadeira essência não é se vestir bem. Sua verdadeira essência é o seu espírito. É o seu espírito.
E muitos perderam a sua verdadeira essência por viver nessa desconexão. Pois é, você é um ser espiritual, entenda. Quando o espírito sai do corpo, dessa matéria aqui, ó, perde a vida, não é isso? Quando o espírito sai do corpo, você perde a vida. Porque o espírito é vida. Essência vem do ser, do ser. Muitas pessoas querem a sua essência no fazer e no ter, mas a sua essência é ser primeiro. Ser. Você precisa ser, fazer e ter. Muita gente quer mostrar o seu valor no que faz, mas não é assim. Outras querem mostrar o seu valor no que tem. Bom carro, boa casa. Tá tudo errado, gente. Tudo errado. A sua verdadeira essência é o seu espírito. É no seu ser. No seu ser. O seu ser não está baseado no seu corpo. No seu corpo, não. E nem nas coisas que você faz ou tem. Temos que entender isso. O seu ser, essência, é no espírito. Quando uma pessoa descobre a sua real identidade em Cristo, ela muda. Quando ela descobre a sua real identidade em Cristo, ela muda. Ela muda. Se ela vestia de um jeito, ela passa a se vestir de acordo com o que vai agradar o Espírito Santo. Se ela se comportava de um jeito, ela muda, ela se comporta de outro jeito. Por quê? Porque ela está agradando o Espírito Santo. E isso é processo, isso não é do dia para a noite. Não é. Calma aí, não é do dia para a noite, isso é processual. Então ela muda, porque ela descobriu a sua essência de ser filha do Criador. Por isso que uma pessoa, quando ela muda, é porque ela não está mais preocupada no que faz nem no que tem, e sim na sua essência, na sua intimidade, na sua conexão com o Espírito Santo. Jesus é quem liga tudo, entenda. Eu agradeço a Jesus todos os dias, por Ele nunca ter desistido de mim, porque é Ele que me ligou novamente ao Pai. Muitos chamam Deus de Pai, sabe? Mas essas pessoas tendo uma vida tão desajeitada, nem está em Cristo, e chama Deus de Pai, e elas não sabem o que é, sabe, realmente viver, sabendo na sua essência, no seu ser, no seu espírito, o que realmente é ser filha. Não é da boca para fora, é o sentir dentro, aquela certeza, aquele amor infinito, aquela gratidão. Então, quem
me ligou ao Pai foi Jesus. Por isso que eu agradeço a Ele demais, demais. Eu agradeço as pessoas, sabe, que me trouxe o conhecimento do Espírito Santo. Porque eu não tinha muito. A gente sempre sabe, né? Lendo a Bíblia, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas intimidade com o Espírito Santo, gente, vai mais além do que só saber isso. É você conversar com Ele todos os dias. É você perguntar para Ele alguma coisa que você está querendo fazer. Então eu te aconselho a conversar com Ele. E não se assuste, porque Ele vai te responder, Ele vai conversar com você, Ele vai te dar direção, Ele vai te consolar, Ele vai te acolher. Ele é o meu melhor amigo, Ele é o seu melhor amigo. Chame por Ele, chame por Ele. Precioso Espírito Santo. Pois é, gente, é isso. Nós somos imagem e semelhança do Criador. As pessoas que estão no mundo, elas são imagem. Mas quem está em Cristo é imagem e se tornou semelhança. Então, por isso que é necessário você entrar nesse processo de se renovar a cada dia, de trazer para fora de si a sua melhor versão, todos os dias, melhorando um pouquinho a cada dia. Porque processo não é você mudar de uma vez só. Processo é dia após dia, um pouquinho de cada vez. E cada dia tendo evolução no seu processo. Então é isso. Gente, eu vou terminar aqui com esse versículo precioso. Fica em Jeremias, capítulo 1, versículo 4, onde fala assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Então, antes de você ser formado no ventre da sua mãe, Deus, o Criador, já o tinha escolhido você, escolhido eu. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Então essa palavra veio a Jeremias, mas a palavra é viva, ela é poderosa
Ela é mais poderosa do que uma espada de 2 gumes, que chega a dividir alma e espírito. Então, essa palavra hoje é para mim, é para você. Os escolhidos aqui somos nós. Se atente para isso. No versículo 9 ele fala assim: O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: Agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você, autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. E a palavra do Senhor veio a mim. O que você vê, Jeremias? Vejo o ramo de uma amendoeira. Respondi. O Senhor me disse: Você viu bem, pois estou vigiando, para que a minha palavra se cumpra. Então é como o Senhor fala: tudo passará, tudo, céus e terra passará, mas somente a palavra do Senhor permanece para todo sempre. O que está escrito aqui são promessas que podem se cumprir, que vão se cumprir na minha vida, na sua vida. E o que nós temos que fazer é quebrantar o nosso coração, se disponibilizar ao mover do Espírito Santo, deixar-nos ser moldados, se for preciso ser refeito. Se permita. Vá para o seu secreto, feche a porta do seu quarto e ore. E o Pai, que te vê em secreto, o recompensará. Assim diz a palavra do Senhor. Então fique com essa palavra poderosa e que Deus te abençoe no nome poderoso de Jesus e que o Espírito Santo traga o seu mover precioso, belo, lindo, singelo à sua vida. No nome de Jesus. Amém.